Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Eu sou o Daniel Batista, sou da congregação de Cidade de São Jorge 1. Eu sou o comentarista da revista dos jovens. Nós estamos estudando nesse trimestre o tema dos hábitos espirituais, cultivando uma vida com Deus. Eu estarei aqui com os irmãos gravando esse subsídio para auxiliar os irmãos aí na preparação da sua aula. Espero que este tempo que nós vamos passar aqui possa ser proveitoso para a sua preparação. Bom, nós estamos na lição de número 5 e nós vamos estudar então o hábito do jejum. Eu acho interessante nós sempre recapitularmos aquilo que nós já estudamos nas aulas anteriores. Então, eu já aqui ofereço, né, um conselho, digamos assim, para os irmãos. Sempre que os irmãos forem começar uma nova aula, os irmãos sempre lembrem da nossa primeira aula, principalmente, porque é a aula que é o tema central da nossa revista. Porque nós estamos falando de hábitos espirituais, mas nós falamos na primeira aula que os hábitos espirituais, eles são um meio, ou seja, eles não são um fim, não é a finalidade. Os hábitos espirituais, desenvolver essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, têm uma finalidade. Então, eles são um meio. E qual que é a finalidade? Nós falamos na primeira aula que a finalidade é nós seguirmos a Jesus, nos tornarmos seus aprendizes, para então nos parecermos com Cristo. Nós falamos na lição de número 1 que essa é a vontade de Deus, que nós nos pareçamos com Cristo cada vez mais. E os hábitos espirituais, eles nos ajudam neste processo de formação. Então, quando nós vamos falar dos hábitos, das práticas, nós sempre precisamos relembrar os alunos disso, desse tema central, que é o discipulado cristão, que é nós parecermos com Cristo Jesus. Por que nós precisamos desenvolver esses hábitos espirituais? Porque nós queremos nos parecermos com Cristo. E na aula de número 5, na lição de número 5, nós vamos trabalhar um novo hábito, uma nova prática espiritual, que é o hábito do jejum. Quero ler aqui o texto-chave com os irmãos, que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 6, e o verso 16, que diz assim, é Jesus falando, né, para os seus discípulos. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Então esse é o nosso texto-chave. A nossa leitura bíblica também se encontra em Mateus, capítulo de número 6, do verso 16 e do verso de número 18. Bom, para começarmos a falarmos do hábito do jejum, o que nós colocamos, né, na revista, em todas essas aulas que nós vamos trabalhar cada um dos hábitos? Nós separamos a lição, então os irmãos já deram a lição de número 3, sobre oração, a lição de número 4, sobre a solitude e o silêncio. Então os irmãos já perceberam que nós dividimos a nossa lição, cada lição, em 3 partes. A primeira parte, então, nós vamos descrever a nossa sociedade. Nós estamos fazendo uma descrição de como que se está a nossa sociedade, como que ela está sendo formada, em que mundo que nós estamos sendo influenciados, quais são as influências do mundo em nossas vidas e na vida dos jovens. Então, na primeira parte, nós fazemos isso, né? Fazemos essa descrição do mundo. Na segunda parte, aí nós apresentamos, então, o hábito como um contraponto à cultura mundana, a forma que o mundo está se desenvolvendo. Então, na segunda parte, nós temos aí a apresentação do hábito, a explicação do hábito, da importância do hábito, na onde que nós encontramos o respaldo bíblico do hábito e também o propósito de cada hábito. E aí, na terceira parte, então, nós estamos sempre desafiando os jovens à prática desses hábitos espirituais. Então, nós colocamos um desafio prático. A nossa lição ela está exatamente descrita assim.
E para falarmos do jejum, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós percebemos, e isso é perceptível a qualquer pessoa, né, que o nosso mundo ele é marcado pelo prazer. Tudo que nós fazemos, nós sempre estamos pensando no prazer. E tudo que é proposto para nós fazermos também, sempre é colocado a partir da ótica do prazer, né? Então, qualquer coisa que é colocado para a gente, para nós consumirmos, está sempre nessa ótica do prazer. E aí, nós damos um exemplo aqui, né? Pegando o Brasil. Nós colocamos que o Brasil é um dos maiores consumidores de fast food e pornografia. Ou seja, isso revela o quanto que a nossa sociedade, e principalmente a sociedade brasileira, ela está marcada por essa busca do prazer. E não é um qualquer prazer, é um prazer imediato. É por isso que o Brasil é um dos países aí que mais consome fast food e que mais consome pornografia. Por quê? Porque essas duas coisas, elas geram um prazer, mas geram um prazer imediato. É um prazer quase que instantâneo. Você come um lanche e quando você come um lanche, você já começa a sentir uma alegria, né? Um prazer. É instantâneo. Justamente também assim é a pornografia. E a nossa sociedade, ela está baseada nessa busca por este prazer. A gente pode olhar, e aí o irmão pode perguntar para os jovens da sua igreja, da sua congregação, né? Como que é a rotina deles. E nós vamos ver, e os irmãos vão ver, que a rotina de muitos deles está baseada no prazer. Então é sempre consumindo redes sociais. É o dia inteiro estando nas redes sociais, consumindo vídeos, consumindo, comendo, muitas vezes de forma não saudável, porque é justamente isso, né? Hoje os irmãos podem perguntar aí na sua congregação se tem algum jovem que é viciado, por exemplo, em chocolate. Com certeza vai ter. Por quê? Porque nós estamos nessa sociedade que é marcada pelo prazer, pela busca desenfreada do prazer, um prazer imediato. Aí nós colocamos aqui na revista, né, que até um exemplo, nós estamos tão viciados, né, principalmente os jovens, nessa questão do prazer imediato, que muitas vezes a gente não tem o que fazer, os jovens estão lá tedioso e começa a pegar o celular e vai ali arrastando nas redes sociais, né, vai ali, ou seja no Instagram, seja no YouTube, vendo vídeo atrás de vídeo, né, sempre tentando achar algo que traga esse prazer imediato e aí quando a gente vai ver, já passou 2 horas, já passou 3 horas. Por conta disso, porque nós estamos sendo bombardeados aí por essa busca de prazer. E para falarmos de prazer, nós colocamos aqui muito a partir de um livro chamado Nação Dopamina, que é um estudo sobre esse neurotransmissor que é a dopamina, né? Então, o prazer, quando eu falo de prazer, está muito ligado a essa área do nosso cérebro, né? A esse neurotransmissor que é a dopamina, que nada mais é do que o nosso sistema de recompensa. É o sistema que gera desejo. O que é a dopamina? A dopamina, ela é um neurotransmissor que gera desejo. Então, quando eu vejo um chocolate, aquilo, o que nós falamos hoje em dia, né, a palavra famosa que é o gatilho, desperta em nós um gatilho que nada mais é do que a dopamina. É o neurotransmissor que está falando, né, comunicando com o nosso cérebro, dizendo, olha, aquilo dá um retorno, aquilo traz um prazer imediato. Então, quando eu vejo algo que é prazeroso, eu tenho, então, ali a dopamina sendo liberada em grandes quantidades, certo? Então, quando eu vejo um chocolate, o meu cérebro começa a liberar essa quantidade de dopamina. Então, eu fico com desejo. Eu fico com desejo e eu fico com expectativa daquilo. Eu fico com expectativa. Não, eu quero comer, eu preciso comer. E aí eu vou lá e compro o chocolate. E aí eu começo a comer o chocolate. Começo então a saciar o meu prazer. O que faz eu ir
até o chocolate e comprar é exatamente esse sistema de recompensa, essa liberação da dopamina. E nós estamos sempre em busca disso. Nós estamos sempre em busca dessa sensação de prazer, dessa sensação, dessa liberação de dopamina. Nós nos viciamos nisso, nessa liberação. Então, eu olho para um chocolate, estou dando um exemplo aqui do chocolate, o irmão pode dar qualquer outro exemplo, né, nesse sentido de prazer. Pornografia também, da mesma forma. As redes sociais também funcionam dessa mesma forma, estimulando, né, a dopamina a ser liberada, a dopamina em nosso cérebro. Então, quando eu olho, o meu cérebro ele identifica algo que me dá um retorno. Esse retorno ele já sabe que é um retorno imediato, então ele já começa a liberar então a dopamina e já me dá aquela expectativa. Já me traz aquela expectativa. E aí eu vou e compro o chocolate. Eu como o chocolate. Só que como nós estamos tão viciados nessa sensação, nessa experiência, nessa liberação, nesse estímulo de dopamina, o que eu quero? Eu quero repetir isso. Eu não como e falo, estou satisfeito. Não, eu quero de novo. Eu quero experimentar de novo essa euforia, essa liberação de dopamina, essa sensação de prazer. E aí eu vou lá e quero consumir novamente o chocolate. É assim que a gente fica nas redes sociais, buscando vídeo atrás de vídeo. Porque eu encontro um vídeo legal, um vídeo engraçado, aquilo libera a minha dopamina e eu tenho uma euforia, eu sinto uma sensação de prazer, mas aí o vídeo acaba, mas eu quero continuar, eu quero ter de novo. Esse é o sistema de recompensas. E no livro Nação Dopamina, não sei se os irmãos já leram, mas aqui está uma referência para os irmãos buscarem aí, que vai agregar na sua aula. A doutora Anna Lembke, né? Ela é uma neurocientista e ela vai mostrando como a nossa sociedade ela se viciou nessa sensação e como o nosso sistema de recompensa ele está desregulado por conta disso, porque a gente sempre quer mais. Mas um ponto importante que ela destaca e que ela explica nesse livro é que o cérebro ele tem um sistema de equilíbrio. O cérebro humano ele sempre vai tentar nos deixar em estabilidade, em equilíbrio. Então, se eu tenho uma liberação, né, de muita dopamina, o que o cérebro ele vai fazer? O cérebro ele vai tentar estabilizar isso. Ele vai tentar trazer de novo para o equilíbrio. Ele vai se autorregular. Então, depois que a gente tem uma atividade de prazer que libera muita dopamina, geralmente o que nós temos depois é uma redução drástica dessa sensação. E aí, depois dessa sensação de prazer que a gente sente uma sensação de vazio ou que a gente pode dizer de tristeza. Mas é porque o cérebro está tentando se autorregular. Como nós tivemos uma alta liberação de dopamina, o sistema nervoso ele vai tentar, então, regular e trazer de volta para o equilíbrio. Então, a gente vai ter uma queda nessa sensação de prazer. Quando eu tenho essa queda, é aí que eu vou buscar um outro tipo de recompensa. Então, veja que nós estamos nesse ciclo dessa busca, dessa sensação e desse prazer. Porque a gente se viciou nessa sensação, nós nos viciamos nesse prazer imediato. Isso é muito verdadeiro para o nosso tempo, para o tempo de hoje. Porque o tempo de hoje é um tempo que há muita disponibilidade de nós saciarmos este desejo, este prazer, essa vontade de prazer imediato. Se nós pensarmos há 100 anos atrás, na sociedade, não tinha tanta disponibilidade assim, desse desejo ser saciado. Hoje nós temos redes sociais. Vamos dar o exemplo da pornografia. Há 50, 100 anos atrás, para ter este acesso a este tipo de conteúdo, era muito difícil. Não era algo simples, não era algo fácil. Hoje não.
Hoje está disponível. Hoje está de fácil acesso. É só um clique. É só pegar o seu celular. É só o jovem pegar o celular que ele já tem acesso. E tem acesso ao mundo vasto. Então, essa questão da busca do prazer e desse prazer imediato é muito latente nos nossos dias. É uma realidade que se dá muito mais no nosso tempo, nos últimos 20 anos, e muito mais, né, com aí a questão e o surgimento da internet. Então, essa é uma questão que nós precisamos tocar e falar com os nossos jovens, porque é uma questão de fato da vida deles. Para os irmãos, às vezes que talvez nasceram aí nos anos 70, anos 80, os irmãos vão entender a diferença. Os irmãos vão perceber que o mundo não foi sempre assim. Mas para o jovem hoje, para o adolescente hoje, ele acha que isso é normal. Ele acha que isso faz parte. Porque ele já nasceu num mundo que é exatamente isso, que incentiva essa busca e incentiva essa recompensa imediata. Nós vemos tanto isso que aí nós colocamos até aqui o exemplo da alimentação. Nessa cultura do prazer, a gente pode ver como que o alimento hoje e o se alimentar hoje não é apenas uma questão de, de sobrevivência. Não é apenas uma questão de eu vou me alimentar porque eu preciso de energia para viver. Não. Quando nós pensamos em comer e se alimentar, nós primeiramente pensamos na questão do prazer. Nós não pensamos, nossa, eu tenho que almoçar agora porque eu preciso de energia. Ninguém pensa isso. Né? Nós pensamos, nossa, eu estou com fome, eu quero almoçar. Mas eu quero almoçar qualquer coisa? Eu quero comer qualquer coisa? Não. Eu quero almoçar algo que é bom. Eu quero almoçar algo que vai me dar prazer. É assim que nós pensamos até na alimentação. Se a gente pensar em muitos anos atrás, isso não existia. Essa questão não existia. Até porque não existia a abundância que nós temos hoje de alimento. É claro que eu estou trazendo aqui, quando eu falo de abundância, estou trazendo aqui no nosso contexto, né, que moramos aqui em Santo André e tudo mais. É claro que em outras regiões não existe isso, mas estou falando do nosso contexto. Mas perceba que hoje tudo está relacionado ao prazer, a essa busca, até a questão da alimentação. E aí a gente pode fazer um contraponto. O irmão pode perguntar no começo da aula, né, quem que era viciado em, por exemplo, em videogame, quem era viciado em redes sociais, né? Quem que fica nas redes sociais mais de 1 hora por dia, quem que fica mais de 2, enfim, o irmão pode fazendo esses questionamentos para os próprios jovens irem percebendo o mundo a qual eles estão integrados e inseridos, né? E aí o irmão também pode perguntar também quanto deles tem o hábito da leitura. Quantos deles consegue ter o hábito, né, do estudo? Com certeza aí quase 100% vai falar que tem o hábito de entrar nas redes sociais. Mas quando tem o hábito de ler, pelo menos aí 10 páginas por dia, ler um livro no mês, não vai ver que essa é a realidade, né? Que o número vai cair e se tiver a gente levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Por quê? Porque a questão do prazer e desse prazer imediato que nós sempre estamos buscando fez com que atividades que não geram essa liberação da dopamina, né, de forma instantânea fosse deixada de lado. Então, a leitura, a oração, o estudo, uma alimentação saudável, todas essas atividades não geram essa liberação de dopamina instantânea. E aí, o que nós fizemos então ao longo do tempo? Nós fomos deixando de lado essas atividades. São atividades importantes? Importantíssimas. Se perguntar para o jovem se é importante ler, ele vai falar que com certeza é. Se perguntar para ele se é importante ele estudar, com certeza ele vai falar que sim, é muito importante estudar. Que é importante orar, ele vai dizer que sim, é importantíssimo orar. Mas por que nós não fazemos? Porque nós estamos inseridos nesse mundo
que sempre está nos bombardeando a sempre querer aí o prazer e a busca desse prazer desenfreado e desse prazer instantâneo. Então, esse é o mundo que nós estamos inseridos, esse é o mundo que o jovem está inserido, esse é o mundo que nós estamos inseridos. Tá, o que as escrituras ela nos oferece? E aí, então, nós vamos falar, então, do hábito espiritual, que é o hábito do jejum. O jejum como um hábito e uma prática sendo um contraponto a essa lógica, a essa busca e a como a sociedade está se desenvolvendo. E esse é um ponto muito importante, porque na aula de número 3 nós falamos sobre a oração. E a oração, nós sempre estamos falando de oração. A gente escuta a pregação de oração, né? Nós escutamos as pessoas falarem, olha, vamos orar? Na verdade, nós oramos na igreja, né? Então, quando a gente chega, mesmo que a gente não tenha orado na semana, mas quando o jovem chega na igreja, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que orar. Então, vai ter um momento da oração. Então, ele ora. A oração, ela está fazendo parte da nossa rotina, não vou dizer rotina, mas pelo menos da nossa vida semanalmente. Porque nós estamos na igreja e na igreja a gente ora. Agora, quando nós falamos de jejum, aí é uma outra história. Por quê? Porque a prática do jejum é uma prática que tem ficado de lado. E olha que interessante, né? Eu estou falando aqui de hábitos que ficaram de lado, como estudo, como a leitura. Por que será que o jejum foi uma das práticas que foram deixadas de lado por nós? E aí, por nós da igreja mesmo. Pode ver, pensa aí, quantas vezes você ouviu uma pregação sobre o jejum? Agora, sobre oração, você ouve. Sobre a palavra de Deus, nós ouvimos. Né? Sobre vários outros temas, a gente ouve. Sobre o amor, sobre a alegria, enfim. Agora, sobre o jejum, não. Sobre o jejum é raro ouvir. Por quê? Porque a prática do jejum, ela foi sendo deixada de lado. Mas é uma prática, assim como a oração, fundamental para a nossa vida cristã. O jejum é um hábito que faz parte da vida do discípulo. Nós lemos, né, o texto lá de Mateus 6, que Jesus ele vai dizer o seguinte para os seus discípulos: quando jejuarem. Olha isso, quando jejuar, ou seja, para Jesus está certo. Para Jesus, isso já é algo dado, que os discípulos vão jejuar. Que essa é uma prática que eles vão fazer. Não é se vocês forem jejuar, se algum dia, não é quando jejuarem, ou seja, vocês vão jejuar. Para Jesus isso está claro. Isso já é algo da realidade. Não é algo que Jesus precisa ficar explicando, olha, vocês precisam jejuar. Não, não. É quando jejuarem, porque isso é uma prática do discipulado cristão. O jejum é uma prática do discipulado cristão. E aí nós demos alguns exemplos, né, do jejum nas Escrituras. Então o irmão pode ler Êxodo, capítulo 34, 28. O irmão pode ler Daniel 10, do 2 ao 3. O irmão pode ler Esther 4, 16, enfim, vários outros textos que o irmão pode citar aí para mostrar o jejum nas Escrituras. Mas é importante também nós pontuarmos o que não é o jejum. Antes de nós falarmos o que é o jejum, nós podemos definir a partir do que não é o jejum. Então nós destacamos aqui, né, que o jejum não é barganha com Deus. Ou seja, não jejuamos para forçar Deus a agir, né? Segunda coisa, o jejum não é para super espirituais. Isto é, não é só para líderes ou pastores. Isso foi algo que, não sei como, mas ao longo do tempo foi sendo introduzido isso na nossa mente, né? De que o jejum é uma prática para líderes, que é uma prática que quem deve fazer deve ser as pessoas de liderança, né? Não deve ser, eu sou um crente comum, eu sou um crente, né, não tenho nenhum cargo de liderança, então eu não preciso jejuar. Não sei em que momento que isso entrou, mas entrou, foi introduzido na nossa mentalidade. Mas não. Terceira coisa, não é apenas para momentos especiais. É um outro conceito que também foi introduzido na nossa mente, né? A gente sempre pensa em jejum, quando nós pensamos em jejum, quando nós precisamos de algo extraordinário. Não é assim? Quando a gente precisa de algo extraordinário, de um milagre muito grande, a gente pensa, vamos jejuar. Vamos orar? Aí a gente fala assim, não, mas a gente tem que fazer algo a mais. Então o que é algo a mais? É o jejum. Vamos orar e vamos jejuar. Por quê? Porque eu estou precisando do milagre extraordinário
de Deus, né? Nós achamos que o jejum é somente para momentos especiais, para necessidades especiais. E na verdade não. Nas Escrituras, nós vamos ver que a prática do jejum é uma prática da vida com Deus, como Jesus disse, quando jejuarem. Ou seja, é uma prática que faz parte. E aí nós definimos que o jejum é uma prática de intimidade com o Pai, né? É uma prática de intimidade para com Deus. Colocamos aqui a frase do Richard Foster, né, do teólogo Richard Foster, que ele vai dizer que se nosso jejum não é para Deus, então fracassamos. Benefícios físicos, êxito na oração, dotação de poder, discernimentos espirituais, essas coisas nunca devem tomar o lugar de Deus como centro de nosso jejum. Então, o jejum, qual que é, né, o principal objetivo do jejum? É Deus. É nós nos aproximarmos de Deus. Antes de ser uma prática pensando, né, em alguma necessidade, até uma necessidade espiritual nossa, mas a prática do jejum é para nós obtermos mais de Deus. Ou seja, o centro é Deus. E aí nós colocamos aqui alguns exemplos nas Escrituras, né? Então colocamos o exemplo da profetisa Ana, que servia ao Senhor com jejum e orações, lá em Lucas, capítulo 2, e o verso 37. Nós vemos também o exemplo de Daniel, né, que diante da situação do povo, buscou humildemente a Deus com oração e jejum, em Daniel 9. E aí a gente vê também com o próprio exemplo de Jesus, né, que ele praticou o jejum. Então, em Mateus, capítulo número 4, verso de número 1 e 2, a gente vai ver aí Jesus também praticando, o próprio Jesus praticando o hábito do jejum. Ou seja, o hábito do jejum, ele é bíblico e ele é necessário. Principalmente em um mundo, né, em uma sociedade, como nós já descrevemos aqui, uma sociedade que está fazendo com que as pessoas fiquem presas, viciadas no prazer, nessa busca do prazer, o jejum é uma prática necessária. É uma prática importantíssima, muito mais agora para o nosso tempo. E aí nós colocamos aqui, então, os propósitos do jejum. Então, finalizando a nossa aula, né? Então nós vamos falar do propósito do jejum. Quais são os propósitos do jejum? Então, o primeiro propósito é o domínio próprio e a temperança, né? Então, o jejum nos ajuda a desenvolver domínio próprio e temperança. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós aprendemos, né, algo que é básico, que é nós podemos dominar nossos impulsos. Muitas vezes a gente está tão inserido na rotina diária e nessa estrutura mundana, né, nessa cultura mundana, que muitas vezes nós achamos que nós não conseguimos. E vai ter jovens aí na sua sala, professor, que vai falar: olha, não, eu não consigo parar de mexer no celular. Eu não consigo. Eu já tentei, mas eu não consigo, é mais forte. Eu não consigo deixar de jogar videogame. Eu não consigo parar de comer, eu não consigo parar de comer chocolate. Eu não consigo, toda semana eu preciso tomar Coca-Cola, eu preciso tomar todo dia. Eu não consigo. E o jejum, um dos propósitos do jejum é exatamente esse, é mostrar para nós que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos dominar os nossos impulsos. Nós podemos ter o autocontrole. O jejum nos mostra isso. Quando a gente faz um jejum e o Espírito Santo nos conduz, o Espírito Santo nos ajuda, a gente vai ver que nós conseguimos dizer não. Olha, eu estou com fome. Tá, ok, eu estou com fome. Mas não é porque eu estou com fome, não é porque eu tenho um impulso aqui, um impulso carnal, né, biológico da fome, que eu não posso dizer, olha, agora não. Eu posso, eu tenho essa autonomia. E com o Espírito Santo de Deus, nós temos essa força. Então nós colocamos aqui 1 Coríntios 9, 27, que o apóstolo Paulo vai dizer: mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo mesmo dizendo que ele não é escravo do seu corpo, na verdade ele faz o seu corpo ser escravo dele mesmo. Ou seja, o seu corpo não dita as regras, os seus desejos, as suas necessidades não dita, não, é ele que vai ditar. É ele que tem um controle do seu corpo e dos seus impulsos. Então, o jejum, ele nos serve para trazermos autocontrole, para disciplinar o nosso corpo.
O jejum, ele nos ajuda a não sermos dominados pelos desejos carnais. Então, lá em Gálatas 5:24, a gente tem essa referência. O segundo propósito é depender mais de Deus. O jejum nos traz essa dependência de Deus. Por quê? Porque o jejum, ele vai nos revelar que nós dependemos mesmo é de Deus. Nem é de alimento. A gente consegue ficar um tempo sem alimento, mas nós não conseguimos ficar sem a presença de Deus. Às vezes a gente, ai meu Deus do céu, o jovem pode achar, eu não consigo, eu preciso daquilo, eu preciso do prazer, eu preciso. Não, quem disse que você precisa? Quem disse que você não pode viver sem redes sociais? Quem disse isso? Quem colocou isso na sua cabeça? Em que momento? E aí o jejum, ele vai revelar isso, de que a necessidade básica é a presença de Deus. E, por fim, o jejum coloca as coisas em seu devido lugar. Por quê? Porque o jejum, ele revela. O jejum, ele revela os impulsos carnais. O jejum, ele expõe as nossas dependências. Quando eu pratico o jejum, que eu vejo o quão viciado eu estou. Quando eu pratico o jejum da alimentação, eu vejo o quanto que eu muitas vezes fico nervoso. E aí eu preciso de um chocolate, eu preciso de uma coisa saborosa. Mas por quê? Porque eu estou viciado nisso. Porque eu estou viciado nesse prazer imediato. O jejum, ele me revela isso. O jejum, ele revela quem está me controlando. Muitas vezes eu acho que tá super normal. Tá super normal, né? Não, meu uso das redes sociais está super normal. Aí faz um propósito. Vou fazer um propósito. Não vou usar as redes sociais hoje, o dia inteiro. Aí você começa a ver o quanto que você está descontrolado. Porque toda hora você queria abrir o celular. Toda hora você queria abrir o Instagram. Toda hora você queria. Então o jejum, o propósito, ele nos revela. Ele nos revela quem de fato realmente está nos controlando. E ele nos ajuda a colocar as coisas em seu devido lugar. Não, eu não posso depender de um alimento, de uma alimentação. Eu não posso ser viciado nisso. O meu prazer não pode estar nessas coisas. Então, o jejum, ele revela isso, né? Quem está nos controlando. E aí, na última parte, nós colocamos então os tipos de jejum. Então aqui tem o jejum pessoal e particular, também tem o jejum coletivo e público, tem o jejum que é abstenção total, tem o jejum que é abstenção parcial. Esse tipo de jejum nós colocamos aqui as referências bíblicas e também tem a abstenção absoluta. E aí, por fim, nós terminamos essa aula incentivando os alunos à prática do jejum. Essa revista, ela só fará sentido se os alunos colocarem em prática. Essa é uma revista que ela tem que ser prática. Nós aprendemos na escola bíblica dominical para a semana nós praticarmos. Então, todo desafio aqui, a última parte das lições, sempre terá o desafio. E o desafio, então, dessa semana é o desafio do jejum. Então, jejuar 8 horas na segunda-feira, jejuar 12 horas na quarta-feira e terminar na sexta-feira jejuando 24 horas. É claro que tem gente que pode, é claro que tem gente que não pode. Então, quem não pode, a gente colocou aqui, né, para pelo menos fazer um jejum parcial, ou seja, tirar uma alimentação, algo parcialmente ou um tipo de alimento, tá? Jejum está ligado à alimentação. A gente pode fazer propósito de outras coisas. Posso fazer propósito de redes sociais, posso fazer propósito de tal coisa, mas quando nós falamos jejum, nós estamos falando de alimentação. Então, nessa lição, nós vimos que o jejum é um hábito bíblico profundamente necessário para o nosso tempo. Então, que nesta aula nós possamos mostrar isso para os alunos e também incentivar os alunos ao hábito do jejum. O jejum, ele vai colocar as coisas em seu devido lugar e vai nos fazer depender mais de Deus. Que Deus te abençoe, meu querido professor, que Deus te ajude na sua preparação e também na sua aula. Até a próxima. Deus te abençoe.